Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conversa com Botões, uma live em que eu entrevisto alguém que venceu a insegurança, o medo de contar histórias em público. Hoje eu vou entrevistar Fernanda Lima. Eu me chamo Júlia Soares. A ideia dessa entrevista é conhecer um pouquinho do percurso de Fernanda até eu contar histórias, né? Conversar com ela sobre os desafios que ela enfrentou nesse caminho para contar histórias, para se mostrar em público, né? Os desafios inerentes de quem conta histórias, de quem vai para frente do público, né? E também trazer dicas, né? Outro objetivo aqui do nosso encontro, outra ideia do nosso encontro é trazer dicas, trazer inspirações para quem estiver aqui assistindo e que também enfrenta desafios, inseguranças talvez parecidas com as da nossa convidada. Fernanda Lima, Nanda Lima. Ela é pedagoga, é arte educadora, é contadora de histórias e é mãe de 2 Marias. Nanda conta histórias para encontrar-se no outro e eternizar a palavra no mundo. E antes de chamar Nanda Lima aqui para conversar com a gente, né, eu queria trazer só um pequeno detalhe sobre essa frase que, né, eu trouxe aqui no comecinho: superar a insegurança, vencer o medo de estar em público contando histórias e o que vem inerentemente com isso. Às vezes é um nervosismo, preocupação, às vezes pode ser por conta da timidez. E quando eu sugiro essa palavra vencer, é mais no sentido de vencer a ideia de que isso é algo que precisa ser vencido, né? É claro que às vezes essa insegurança, esse medo pede assim alguma atitude talvez mais prática da gente, mas essa atitude pode vir, né, como uma decorrência do nosso acolhimento a esses sentimentos que vêm quando a gente está em público. A insegurança, o medo, a preocupação. Mas sem mais delongas, deixa eu chamar Nanda Lima para conversar aqui com a gente. Oi, pronto! Agora sim! Agora, Sem retorno. Nanda. Ótimo, Ju. Perfeito. Que alegria estar aqui. Ah, Nanda, que alegria te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei bem feliz que você veio. Obrigada, Nanda. Alegria toda minha, né? Principalmente porque a gente, né? Você teve toda essa compreensão, né? Porque a gente ia fazer essa live durante a semana. Hoje também eu tive uns probleminhas com a internet, mas quis as histórias, né? Que eu tivesse aqui hoje, né? E que Com, bom. com- Compreensão quem tem que ter é você por ter aceitado o convite, Nanda. Eu que agradeço. Nanda, de onde você está falando? Diz pra gente. Então, eu estou falando aqui da minha cidade, né? Eu resido em Nazaré da Mata e estou falando aqui da minha cidade, que é onde eu trabalho, é onde eu estudo. Enfim, sou filha de Nazaré, terra do Maracatu, e estou falando daqui. E você já foi em algum. Normalmente é no carnaval, né? As apresentações do Maracatu aí. Sim, sim. Agora, né, com toda essa questão da pandemia, né, a gente, os maracatus, eles não estão com essa atuação tão grande, né? A gente não consegue ver essa efervescência, assim, só mais nas rodas mesmo, né? Onde tem nas sedes, a gente ainda vê algumas lives, né? Mas infelizmente eles estão aí um pouquinho de stand-by, mas é lindo, lindo, lindo as apresentações É dos lindo. maracatus aqui de Nazaré. É lindo mesmo. Quem um dia tiver uma oportunidade de vir aí na segunda-feira de carnaval, né? Que é sempre dia de segunda as apresentações Sim. dos maracatus, né? Tiver essa oportunidade, com certeza não vai se arrepender, porque é lindo para os olhos e para a alma. Ver todas Ai, aquelas cores, né? Todo é aquele balanço, lindo. todo aquele brilho, é lindo demais. É lindo, sim. É um sonho meu ir para Nazaré da Mata assistir o Maracatu. Vamos embora. Primeiro Vamos porque, embora que tem onde assim, ficar. eu assisti o Maracatu pequenininha lá em Recife. Minha mãe me levava para assistir no Carnaval de Recife. E a minha mãe, ela é natural daí, de Nazaré da Mata Eu também. lembro que você falou.
Então tem muita história com Nazaré. Muito, Que muita legal. Tem um história fio que te boa. traz para cá também, né? Tem o quê? Tem um fio que te traz para cá também, né? Para essa Sim, terra. o fio das histórias, né? Que está sempre enredando a gente. Boa tarde a quem está chegando, sejam bem-vindas, Oi, sejam Bia. bem-vindos. Tem Boa um tapete tarde. aqui colorido, tem lugar bem aqui na frente, se aproxeguem, sejam Vamos embora. bem-vindas. Nanda, me fala uma coisa, Nanda. Eu queria começar com ouvindo uma breve história tua sobre o teu nome, Fernanda. Qual a história desse teu nome? Quem escolheu? Você sabe de onde que veio? Então, a minha mãe me conta, né, que esse nome, Fernanda, ela escolheu através de uma pessoa. Tinha uma pessoa que ela admirava muito que tinha esse nome, que era uma freira, né? A minha mãe quase foi freira, né? Ela entrou para o convento e fez, enfim, todo um percurso aí formativo para se tornar realmente religiosa. E no meio desse percurso ela conheceu uma freira com esse nome. E ela dizia que essa freira inspirava muito ela, né? Nas ações, em tudo que ela fazia, na caridade, na bondade. E essa freira sabia muito se comunicar, sabia muito, enfim, falar com as pessoas e estar ali junto dos mais humildes, né? Das pessoas mais pobres, dos mais carentes. E ela me disse que colocou o meu nome em homenagem a essa freira, que não é mais viva, e o que ela me conta é isso, do meu nome. E eu sou grata, né? E é engraçado, Ju, isso, porque eu só vim descobrir a história do meu nome há pouco tempo, por conta do Zumbaiá, né? Do nosso Sim, curso, né? sim. De formação de contação de história. Então, assim, eu passei a minha vida inteira, né, sem saber essa história. E quando a gente sabe, né, que a primeira história que a gente carrega na vida é a história do nosso nome, a gente passa, de fato, né, carregar ela com a gente quando a gente descobre. E eu me sinto, assim, muito grata, né, hoje, por ter esse nome, né, porque foi uma pessoa que inspirou a minha mãe nesse lado positivo, né? Então eu fico feliz com esse bordado, né, que tem o meu nome. Que bonito, Nanda. As histórias levam a gente a conhecer um bocado, né, sobre a É, gente. E eu confesso também que comigo foi a mesma coisa. Eu me aprofundei na história do meu nome depois do Zumbaiá, né, que é um curso de contação de histórias, bem tradicional. Tradicional no sentido de que existe há bastante tempo em Recife. E isso. agora está no Brasil 8 todo, anos, né? né? Agora está no É, Brasil todo porque está online, né? é Então, verdade. quer dizer que Fernanda, né, a pessoa em quem sua mãe se inspirou, era uma pessoa muito comunicativa, né? Né? É, deve ter alguma coisa aí nesse percurso que me fez Tá gostar das explicado. palavras, Tá né? Gostar explicado. gostar de falar, gostar de conversar, assim. Eu acho que todo contador de histórias tem, não é nem um pouco, é muito disso, né, Ju? A gente, assim, todo contador de histórias, que somos todos nós, né, de uma forma geral, né, todos nós somos, a gente, mas aquele que desenvolve, né, assim, as técnicas, enfim, de lidar com o público. Então, de uma forma geral, a gente tem um carinho especial, né, pela palavra, pelo se comunicar, né, do nosso jeitinho. Às vezes nem sempre é como a gente quer, que é como você iniciou aí falando, né, dessa questão da Exatamente. insegurança, né, de vencer tudo isso. E eu já inicio falando que até hoje eu passo por alguns processos de insegurança, né? Isso não é típico, isso não é algo assim inerente a mim, porque eu já tenho uma caminhada. Não, eu passo por processos de insegurança, né? Acho que a gente Faz, vai falar um pouquinho mais, faz né? parte, né, da nossa humanidade. Mas espera aí, antes de chegar nesse lugar, eu queria saber, Nanda, como foi que você chegou até o contar histórias? Como foi que você chegou na contação de histórias, a contação de histórias chegou na sua vida? Foi algo assim que você. Voltei. Oi? Agora sim, travou Minha, um pouquinho. minha mãe me ligou, minha gente. Eu espero que ela não ligue de novo. Depois eu ligo para ela. Fui falar dela, tá vendo? Tô falando, minha mãe também é de Nazaré da Mata, de onde Nanda é. Ela tá me ligando aqui pelo zap e eu não tenho como avisar.
mas depois eu digo para ela. Voltando à pergunta, assim, como foi que contar histórias chegou na tua vida? Ou você chegou na contação de histórias? Foi algo assim que você parou assim, ah, agora eu vou contar histórias? Ou foi algo que foi chegando de mansinho e quando você viu já estava dentro? Fala pra gente, Nanda. Então, as histórias chegaram na minha vida através da maternidade, né? Eu acho que quem tá aí na live me conhece um pouquinho, né? Tô vendo Beth, cheiro pra minha madrinha linda, bênção. Ô, Beth. Beth entrando aí, né? Bia, que é uma aluna minha. Algumas pessoas aí sabem, né, que eu sou mãe de duas Marias, né? Maria Clara e Maria Sofia. Elas são gêmeas, né? E elas vieram na minha vida, assim, de uma forma um pouco inesperada. Mas trouxeram aquilo que me dá sentido de vida hoje, né? Que é a presença delas, sobretudo através das histórias. Então, as histórias chegaram na minha vida através da presença delas, através da existência delas. Né? Desde o primeiro momento que eu descobri, né, que eu ia ser mãe de duas crianças ao mesmo tempo, né, eu comecei a me interessar pelos porquês da vida, né? Às vezes a gente está inserido em um contexto tão rotineiro, né? Assim, a gente faz algumas coisas às vezes tão no automático e tem sido muito difícil para a gente, né? Se perguntar o sentido do que a gente faz, por que a gente faz. E aí, quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu passei a me fazer muitas perguntas, né? E quando elas vieram de fato, e quando eu realmente comecei a exercer na prática, né, esse ser mãe, eu vi que eu não ia conseguir fazer isso se não fosse através das narrativas. Mas esse clique não me veio assim, ah, narrativa, contador de história, não. Isso veio realmente de mansinho, como você falou aí, né? Então veio um passinho de cada vez, né? Como é que as histórias foram chegando, né? Quando elas eram bebês, eu gostava muito de cantar, até hoje, Sim, né? Aqueles acabados, sim. né? Aquelas as palavrinhas curtas, né? Que a gente começa e vai falando e vai brincando ali, vai. Então, o contar histórias foi chegando para mim através de uma brincadeira, na verdade, né? Eu fui descobrindo que eu queria trazer essa palavra e eu encontrei na brincadeira, no brincar, na música, no... e aí foi tudo unindo, né? É lindo, né? Quando a gente vai se descobrindo contador de histórias de fato. Porque parece que uma coisa vai sendo costurada na outra, vai sendo ligada na outra. E a gente vai fazendo aquela coxa de retalhos linda, né? E Verdade, aí Nanda. tem toda aquela questão das minhas filhas, né? A questão do autismo, né? Quando elas tinham mais ou menos 4 aninhos, Sim, o diagnóstico, né, de autismo, autismo leve, né? E aí, assim, eu comecei a perceber mais ainda o quanto as palavras me ajudaram também a identificar, sabe, algumas características que não batiam com as de outras crianças, digamos assim, sabe? Que é aquele. sim. E tem um norte de desenvolvimento, né? Não querendo comparar uma criança com a outra, mas tem as características que a gente espera, né? Para o desenvolvimento de cada criança. E eu percebia que com as minhas estava um pouco diferente. E aí Sim, eu comecei a aliar essas diferenças, esses comportamentos um pouco, né, fora do que a gente esperava, com todo esse contexto, né, de ler histórias, de contar histórias. E aí, como eu já sou, assim, eu já tenho uma formação que veio do teatro, né, eu de certa forma já tinha um pouco de intimidade, digamos assim, com as palavras, né? Sempre sim, gostei, né, já de me comunicar, mas as histórias, elas me davam uma oportunidade maior de ser quem eu era. O que no teatro eu não conseguia, assim, enxergar 100%, porque no teatro a gente tem que decorar um texto e tem que ser um personagem, né? A gente tem que interpretar um personagem. E contando histórias, eu vi que eu poderia ser além de um personagem, eu vi que eu poderia ser eu mesma, né? Então, o que me fez me apaixonar de verdade pela arte de contar histórias através da maternidade foi essa questão também, de ser quem eu sou. que bonito, Nanda. Oportunidade de ser quem eu sou, né? Eu nunca fiz teatro, mas assim, eu já imaginava que essa pudesse ser uma das diferenças, né, entre a contação e o teatro. E você trazendo aqui nessas palavras é muito lindo, muito bonito de ouvir. E é bem isso que o contar histórias nos traz, né? Essa oportunidade de ser quem a gente é. E não Isso. só no ofício, mas na vida, né? Porque o contar histórias
vai trazendo descobertas pra gente ali, pontualmente pro contar, mas que a gente vai levando pra vida, né? E da vida pro contar. É uma arte muito bonita, assim, muito generosa. E que bonito Exatamente. que as duas Marias te trouxeram, né? Te trouxeram para as histórias. E assim, você sabe que foi de mansinho, foi contando para elas, foi lendo para elas, né? Mas você, assim, teve um momento que você disse: não, agora eu quero contar histórias para outras pessoas também. Eu quero contar histórias. Teve? Teve sim, teve esse clique, Ju, porque depois que passou todo esse percurso inicial, vocês estão ouvindo um pouco de barulho aqui, porque na hora das lives passa, né? O carro do lixo, o carro do pão, o carro Faz do ovo. parte, Aí faz acabei por... parte. Contar histórias é a vida real. real, pronto, ele já foi agora. E, Ju, teve esse momento, sim, quando as minhas meninas ficaram um pouquinho maiores, né? Acho que com os 3 aninhos, eu fiz uma seleção e comecei a trabalhar na biblioteca de uma escola. Uma escola, inclusive, daí de Recife, não, que você não está em Recife, né? Na época, né, que você De lá morava de Recife. lá de Recife, né? E aí eu comecei a trabalhar na biblioteca dessa escola. E na biblioteca dessa escola tinha uma programação que era para a gente contar histórias, né? Assim, durante a semana, né? De manhã e de tarde, eu recebia, no caso, né? Todas as turmas, e aí eu tinha 40 minutos com cada turminha, né? Do infantil até o quinto Sim, ano. Então eu passei um ano, né? Mais ou menos um ano e pouquinho nessa escola, nessa modalidade. Então eu tive que buscar, digamos assim, técnicas, né, e maneiras de contar melhor uma história, porque até então o que eu conhecia das histórias era só a bagagem que eu tinha no teatro e como mãe, né, na minha maternidade. Mas contar histórias para uma turma, né, com 20, 30 crianças de várias idades, né, criancinhas de 1 aninho e pouquinho, até 10 anos, né, que é 9 anos, que é o que era quinto ano na época. Então, assim, tudo isso me fez me planejar mais. E sim, aí, para planejar, a gente precisa sentar, ler histórias, né? Então, aí eu comecei a devorar. Como eu trabalhava sozinha na biblioteca, né? Só tinha eu. Então, eu comecei a devorar todos os livros, né? Ler as histórias que tinham por lá, né? Ver qual história se adequava para mim, ver qual história eu conseguia contar, qual eu conseguia fazer algum recurso para mostrar, qual eu conseguia não conseguia contar, mas achava que dava para eu ler e fazer ali uma mediação, que eu só fui entender o conceito de mediação num curso que eu fiz com a Érica Versosa, que que foi você onde nos conhece. conhecemos. A gente se conheceu lá. E pronto, foi naquele período que eu comecei a ter um contato mais profissional, digamos assim, né? Com a arte de contar histórias, porque foi dentro da biblioteca e eu tinha um planejamento, tipo, a coordenação me pedia isso, era isso que eu tinha que fazer, contar histórias para as crianças, né? Promover momentos de histórias. E aí veio a oportunidade desse curso, né, de mediação de leitura, que foi onde a gente se conheceu, e foi onde eu entendi também que contar uma história, existem várias modalidades, né? Não só com a voz, mas a gente pode usar o corpo, a gente também pode mediar com o auxílio do livro. E aí foi nesse momento, foi esse clique, né, que eu tive para ter esse contato com o público infantil maior, digamos assim. Sim, E depois foram vindo outras oportunidades, né? Aí eu voltei para minha cidade, comecei a trabalhar numa escola, que é onde eu estou até hoje, só que hoje eu estou como professora de educação infantil, mas na época eu sim, comecei como um auxiliar de biblioteca, onde eu passei aí, acho que uns 3 anos, mais ou menos, ou 4, fazendo esse mesmo trabalho, contando sim. histórias de infantil até o quinto ano. Eu Aí lembro que eu, você fazia alguns vídeos, né? Publicava alguns vídeos das histórias que você contava também. E aí, Ju, paralelo a isso, né, a gente desenvolveu um trabalho aqui em Nazaré que é no mundo das brincadeiras, né? Um projeto que eu tenho com meu amigo Breno Brito, que você deve Sim, conhecer, pronto, né? Do Zumbaiá, inclusive, né? E aí, ele também fez o Zumbaiá. E aí a gente tem esse projeto de recreação, né? A gente faz animação de festas infantis, de eventos. E aí a gente uniu essa habilidade que a gente já tinha, né? Com brincar, né? Com as histórias. E aí foi chegando de mansinho. Até hoje a gente está com esse projeto. no Pela questão mundo da das pandemia, brincadeiras. no mundo das brincadeiras. Quem tá aí pode seguir também. E a É, gente a gente faz recreação, a gente, enfim.
se apresenta em outros eventos também. Já fomos para fazer alguns eventos, né? O Festival de Inverno de Garanhuns, para a FENEARTE, a gente já foi para alguns eventos. Mas o foco da gente mesmo é a animação, né? A gente anima a festa de aniversário. E agora, com a pandemia, a gente deu uma parada, né? Porque infelizmente não dá, né? Não tem como. Sim, sim, Ah, imagino. Eu assisti vocês na Biblioteca do Compaz no lançamento do livro de Érica Montenegro. Gente, trabalho Eric, lindo, delicado, sabe? Sensível para o brincar, para a infância, muito bonito. Então, vocês é, têm um perfil que se chama No Mundo das Brincadeiras, né? isso, Ju, no mundo das brincadeiras. E aí lá a gente posta, né, todos os lugares por onde a gente passa. E também, às vezes, a gente posta algum vídeo de brincadeira, né? A gente tá tentando movimentar nesse sentido para falar sobre o brincar, que ainda é muito estereotipado, né? De uma Sim. forma geral, a gente ainda sofre. Inclusive, eu até soltei hoje um videozinho que eu fiz no TikTok falando sobre essa questão do brincar, né? Como a gente olha para o brincar como se fosse algo menor, né? E É. parece que tudo que está associado à infância é pequeno. E aí a luta é grande, né? Porque a gente que é contador de histórias e se enxerga nas histórias para a infância, a gente tem também essa bandeira aí para levantar e para discutir, né? E como é E, importante lives como essa. e não só para a infância, né, Nanda? Para nossa vida, né? A gente leva a vida assim muito a sério. É claro que a gente existem coisas práticas, né, que a vida pede da gente, mas a gente pode levar a vida de um ponto de vista mais brincante também, né? Estudo muito sobre, pesquiso muito sobre a criança interior e aplico em mim mesma, né? E tem um autor da criança interior que ele fala assim, ser humano é saber brincar, né? Então, é isso, é onde reside a nossa humanidade, né? E é o que a gente precisa tanto para contar histórias também, é saber brincar. E olha, algumas pessoas falaram aqui, trouxeram os comentários. Beth disse que já segue no mundo das brincadeiras. Teve uma pessoa aqui que eu acho que é sua aluna na faculdade, Tichinha, que fala, Tichinha Bia. Bichinha é o apelido dela. Eu comecei a gostar, eu acho que é da contação de histórias, por causa da professora Fernanda. Morria de vergonha. Que bonito, Nanda, você inspirando outras pessoas aí a virem para contar histórias, pelo menos contar histórias com consciência de que está contando, porque a gente conta histórias o tempo todo, né? Na nossa vida, a gente E é está contando. a fala de Tichinha, né, de Bia, né, porque ela se mostrou uma menina que realmente venceu um pouco dessa insegurança, né, que é um pouco do tema dessa live também, né. Então, trazendo para um contexto geral, né, Ju, a gente vê o quanto a gente se boicota o tempo todo, né, o quanto a gente está sempre achando que não vai conseguir, que é pesado, que é demais, que é... E quando a gente faz essa descoberta interior, né, que é o que você está falando aí, né, ver essa criança interior que a gente tem, fazer essa descoberta interior, a gente consegue ir tão longe, né? É lindo demais perceber isso. Olha aí, entrou uma pessoa que eu admiro muito também, Beth Mello, que é uma grande professora também de educação infantil lá da escola que eu trabalho, também recreadora, né, também, uma pessoa incrível. E, Ju, é interessante, sabe, porque quando você fala de buscar essa criança interior, eu estava pensando, né, quais são os botões que eu vou trocar com o Ju, né, mais tarde. E aí eu pensei muito nisso, né, dessa criança que eu fui e da criança Sim, que eu não deixei de ser, né? E quando a gente entra nesse mundo, né, quando a gente navega nesse mundo da contação de histórias, a gente consegue realmente viver essa criança que talvez a gente não tenha conseguido ser quando a gente foi. Hoje, né, com 31 anos, eu sou mais criança, né? Eu consigo viver melhor, digamos assim, a minha infância, com mais consciência do que realmente quando eu era criança, né? É muito legal a gente ver isso, porque a gente não é nem resgatar. Eu ia falar a palavra resgatar, mas não é resgatar, porque quando a gente fala em resgatar, parece que a gente não viveu, né? é. Resgate, né, é tirar algo que a gente, buscar algo que a gente não viveu. E a gente viveu a nossa infância. Mas como ela vem mais forte, né, na vida adulta, quando a gente se abre, né, para esses Se abre. percursos. Que bonito, Nanda. E eu penso isso mesmo, sabe? Eu penso que
tudo na nossa vida é um lugar para a gente trazer essa criança que mora dentro. Mas, assim, para mim, o contar histórias, assim, é o ambiente, assim, perfeito para essa criança vir à tona, né? Para essa criança se expressar. E não só perfeito para isso, ele pede isso, né? Ele pede que a gente chame essa criança, porque essa criança, na verdade, ela fala de quem a gente é de verdade, né? Então, se o contar pede que a gente seja quem a gente é de verdade, a gente precisa dar um pulo lá na infância e ver essa infância que está aqui ainda, né, dentro da gente e trazer um espaço para ela. Isso, Nanda, Ju, é o que mais me encanta na arte de contar histórias, né? Isso que você falou, realmente. A gente tem essa liberdade. Porque quando a gente está contando histórias, a gente está primeiramente contando para nós mesmos, né? Para a gente mesmo. A gente está é, se ouvindo, né? E é, isso é um processo de cura interior também, muito grande. Muito grande. verdade. Eu acho que eu li isso em algum lugar recentemente, né? Antes de contar histórias para alguém, a gente está contando para a gente mesmo, né? Tem algo em nós que está precisando ouvir aquela história. Muito, muito bacana isso que você trouxe. Nanda, você falou um pouquinho atrás sobre as inseguranças do contar, né? E é justamente isso que eu quero te perguntar. Quando você começou a contar histórias, ou na escola, ou em públicos, né, maiores, você já fez apresentação também para públicos maiores, Sim. quais foram os desconfortos que apareceram, os desafios, né, as inseguranças em relação a isso, em relação a essa exposição em público? Uhum. O desconforto maior, Ju, foi olhar para uma história e achar que eu tinha que decorar a história, né? Sim, Eu lia, né? Assim, as histórias que eu contava eu tirava da onde eu tinha acesso no momento, né? Que eram dos livros, né? Eu trabalhava numa biblioteca, então eu tinha um acervo lá e eu pesquisava. Depois eu passei a pesquisar também em canais do YouTube. E aí eu ficava muito nesse sentido de ter que fazer igual, né? Então eu olhava uma contação de histórias, alguém contando uma história, e eu achava que eu tinha que contar igual aquela apresentação, igual aquela pessoa, né? Eu li um livro e eu achava que eu tinha que contar a história igual, eu tinha que decorar, memorizar realmente, o de fato, texto. o texto. E aí, depois de tudo isso, né? E aí eu passei muito tempo fazendo isso, na verdade, né? Eu achava que tinha que fazer isso, né? Eu estava me descobrindo na arte, eu não sabia, né, se esse realmente era o percurso, então eu passei muito tempo fazendo isso. E por passar muito tempo fazendo isso, em muitos momentos eu já esqueci história no meio, né? Eu contando para as crianças, me perdi. Terminei a história de um jeito que as crianças olhavam para mim e diziam, sabe, que acabou, né? Fica aquela coisa assim, não amarrava, né? Eu não entendia que eu tinha que seduzir, né, o meu público para poder ouvir a minha história. Então eu já decorava e já saía contando, né, sem nem cativar as crianças para vir para junto de mim antes. Uma vez ou outra que eu cantava uma música, eu fui percebendo que isso acalmava mais, né, o público. Eu tinha também aquele pensamento muito forte de que as crianças só estavam prestando atenção quando estavam sentadinhas, né? Sim, sim. Então, isso me marcou muito no início desse meu percurso, que é olhar para o texto, ou decorar a história lida e contar daquele jeito, ou então pesquisar referências e contar a história daquele jeito, né? E aí, depois que eu fui fazendo algumas oficinas, algumas formações, né? O primeiro curso que eu fiz na área de contação de histórias foi no SESC. Eu não sei se você conhece, Sônia. Foi com Sônia, ela também fez o Zumbaiá. Pronto, ela foi a primeira pessoa, né, a minha primeira professora, digamos assim, né? Sônia Que Viana eu acho que eu não lembro muito bem do sobrenome dela, é que tem um cabelo curtinho foi também. foi minha primeira professora também. É lá Também no Senai. Não é no Senai? isso é Senai, né? Eu No digo certo. Senai. Também. É, Foi o primeiro curso que eu fiz também, Nanda. então, acho que foi aquele de 30 horas, não foi? Assim, curtinho de uma semana. E aí eu Isso. pesquisando, pronto, show de bola, tá vendo os botões se encontrando. E
E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu disse, não, ó, quando eu comecei a perceber que eu estava deslizando muito, né, no ato de contar a história, deslizando assim, que eu não estava sabendo fechar, eu não estava sabendo abrir a história, né? Eu não Sim, estava conseguindo, assim, eu não estava conseguindo me conectar, né, com as crianças. Aí eu comecei, eu vou pro Google da vida, né? E comecei a procurar, né? Cursos, oficinas, contação de história, né? Recife, né? Que era onde eu trabalhava na época e tal. E aí eu encontrei essa oficina de uma semana, né? Com Sônia. E aí eu passei essa primeira semana, que foi uma semana incrível, porque ela apresentou, né? Muitas técnicas, né? Muitas ideias. E aí também foi o primeiro lugar que eu contei história para adulto, de fato, porque no final ela pedia, né? sim, é verdade. E aí eu contei Bom Dia Todas as Cores, lembra? Que a gente até contou em outro momento, né? Em outra. Lembro, lembro sim. E aí, pronto, e aí eu me apresentei para esse público adulto e, assim, me encontrei, né? Quando eu vi que a chave não era decorar, mas era brincar, mas era, sabe, assim, se a gente não brinca, é incrível, né? Essa coisa do lúdico, do brincar, como traz leveza, né? Para a vida da gente. Quando a gente tira aquela carga, né? De que a gente, ai meu Deus do céu, será que vão me criticar, né? Como é que será que as crianças vão olhar para mim? Como os pais das crianças vão olhar para mim, né? Eu já contei muita história com os pais das crianças do lado. E você fica com aquele. Você também, né, Ju? Já contou com os pais, né, do lado. E Sim, aí a gente fica muito nisso, né? O que será que os pais vão achar, né? E as crianças, será que elas vão chegar? E aí, quando eu comecei a ter essas dificuldades, quando isso começou a me travar, né? sim, Quando eu comecei a chegar diante das turmas e eu pensei, hoje eu não vou contar histórias, hoje eu vou só, sim, não só ler, né? Não é menosprezando o ato de ler, mas é querer dizer assim, eu me sentia mais confortável com o objeto livro, porque eu achava sim, que ia me perder. Então, quando eu comecei a deixar de lado o ato de contar, porque eu não estava me sentindo segura, aí eu comecei a buscar pessoas para me ajudar, né? Que foram as formações. Aí veio com Sônia, depois veio, né, o curso de, a oficina, né, o curso, né, de mediação de leitura, e depois veio o ônibus. Zindaya, né, que foi a menina dos que é até hoje a menina dos nossos olhos, né, de todo contador de histórias, né? É, a formação. E que bacana isso que você trouxe, né, Nanda? É muito importante, assim, eu também, às vezes, eu achava, no começo eu achava que eu tinha que decorar o texto, né, e a gente saber que não precisa decorar, né, alguns textos não precisam ser decorados, isso traz um alívio muito grande, né, diminui essa autocobrança. Às vezes também no começo a gente acha que tem que contar como outra pessoa está contando, e no caminho a gente vai descobrindo que a gente tem o nosso próprio jeito de contar, né? E a gente começa a validar esse próprio jeito que a gente tem de contar. E tão importante de novo isso que você trouxe, né? O brincar, né? Porque a gente fica às vezes numa autocobrança muito grande e vão me criticar, não vão gostar do que eu estou contando, a gente fica insegura na frente das pessoas com medo, mas o brincar traz uma leveza tão grande, né? A gente sai dessa expectativa de querer acertar e entra numa expectativa, vai para essa área, não, eu vou brincar, eu vou me encontrar com as pessoas e vou brincar. E olha, tem um pessoal aqui chegando, a gente falou Ele no falou em mundo des... brincar. Olha quem falando chegou, tio brincar, Breno, quem chegou foi tio Breno do mundo, né, que faz parte do mundo das brincadeira. brincadeiras com Nanda. Seja E o pessoal bem-vindo, chegando Breno. aí, um cheiro. Eu tava almoçando com eles hoje, ó. Madison, Liparli, Jaine, meus amigos aí que têm me acompanhado nessa jornada de ser contador de histórias, porque é uma troca de botões, né? Assim, a nossa vida é uma troca de botões, né? E esses amigos, né, que a vida nos dá, ajuda a deixar o percurso mais leve, né? É tão bom quando a gente tem amigos que não olham para os seus defeitos, digamos assim, quando olham, tem sutileza para falar, né? Eu acho que de uma forma geral, né, o mundo está precisando disso, né? De tolerância ao apontar o defeito do outro, né? Porque todos nós temos, né, coisas para melhorar. Mas quando a gente aponta com sutileza, né, com sensibilidade, com gentileza, o poder de ouvir, ele fica mais potente, ele fica mais forte, né? Eu vi que chegou aí também. Nem sei quem está chegando aí.
Tu tá conseguindo ver? Aqui pra mim tá. Olha, chegou. Raica Viegas, Madison Francisco, Jaine Nascimento, Jaine. Sejam bem-vindos todos. Tem um tapete aqui todo colorido. Marta Valéria, tem um tapete todo colorido aqui. Ô, Breno, obrigada. Olha que bonito. Júlia, que conta histórias com os olhos. É Obrigada, verdade. Breno, pelo seu olhar tão generoso. Sejam bem-vindos, gente. Tem um tapete todo colorido, tem lugar bem aqui na frente para ouvir essa moça bonita, Nanda. E Tô vendo, Ju, que também chegou aí, Bel, né? Isabel, acho que ela comentou lá em cima. Bel sim, também veio como um grande presente também para mim esse ano, e eu falei isso para ela, né? Porque ela é minha aluna na faculdade onde eu dou aula, né? E a filha dela também é minha aluna na escola, né? Como professora de educação sim, infantil. sim, que Então, bacana. é muito bacana, assim, como eu tenho aprendido, tanto com a mãe quanto com a filha. E eu falei isso para ela, né, numa oportunidade que a gente teve na escola, o quanto isso é legal também. Vi também aí uma de aluno meu também entrando aí. Ah, aqui lá Sim, também, cheiro para Davi. E esse sejam, percurso, sejam bem-vindos, né? sejam bem-vindos, gente. Se a gente não falou o nome de alguém, nos perdoe. Não dá, a gente não consegue ver, às vezes passa o nome e a gente não consegue retornar. Mas sejam bem-vindos. E Nanda, você estava falando aí dos botões e tudo mais. Você ia falar alguma outra coisa agora e eu te cortei? Não, era só do pessoal mesmo que estava chegando. Ah, você está falando dos botões e tudo mais. Nanda, é, geralmente as pessoas, assim, eu tenho um perfil de personalidade que tem um traço de timidez, né? E tem Hum. pessoas que têm traços de timidez, mas assim, não é o tempo todo na vida, é só em algumas situações, né? Às vezes quando está num público muito desconhecido, né? Ou com um público muito grande, mas não se reconhece como uma pessoa tímida. Tem assim uns timidez pontuais. E um traço muito comum, né, de quem tem timidez é conversar muito com os botões. Todo mundo conversa, na verdade, né? Todo mundo tem esse diálogo com os próprios botões, mas as pessoas que têm algum traço de timidez conversam mais ainda. E algumas dessas conversas, Nanda, são assim, meio, sabe, confusas, sabe? São vários botões, assim, sabe, falando um monte de abobrinha pra gente. Olha, você não se preparou o suficiente, o que, que você vai fazer na frente das pessoas? E se você errar? E se você esquecer? Né? Como é que você vai abordar a pessoa? Como é que você vai começar a sua conta? Aí fica um monte de botão, sabe? Falando. E a gente acaba se desconcentrando da história um pouco, saindo da presença. Se você fosse um botão de uma pessoa que tá com um monte de abobrinha na cabeça, e você fosse aquele botão assim, não, peraí, deixa eu trazer uma mensagem para essa pessoa contar histórias agora, né? Se uma pessoa que está se sentindo insegura, né, tá com medo de ir para ir de frente ao público. Se você fosse um botão dessa pessoa, Nanda, o que que você falaria, conversaria com ela? Ah, eu acho que eu diria o que eu já, de certa forma, a gente já disse aqui, né? Que é seja quem você é, né? Procure ser realmente aquilo que te deixa confortável na frente dos outros, né? Não adianta a gente querer se apresentar, né, num público com pessoas, por exemplo, que você são estranhas, né? Que você nunca viu e querer fazer algo que você sente que você não consegue dominar, né? Então, antes de tudo, conheça a tua própria história, né? Saiba quem você é, né? Saiba quais são as tuas raízes, né? Saiba qual é a tua história, esse percurso de saber a história do teu nome, né? Como a gente fez aqui, como você falou, né? De saber qual é a história do nosso nome, de saber qual é um pouco da nossa história, dos nossos, né, ancestrais, dos nossos parentes. Tudo isso ajuda a gente a ser um bom contador de histórias, né? E tudo isso tem me ajudado a, digamos assim, vencer, de certa forma, eu acho que eu posso falar nessa palavra, né? Esse percurso que eu tenho feito de olhar para trás e descobrir a minha própria história tem me ajudado a enfrentar grandes públicos, assim, sabe? E se me colocarem, enfim, num palco com 5 mil pessoas, 10 mil, a quantidade de público que for, eu vou, né?
Por quê? Porque eu tenho segurança na minha história, né? Antes de pegar a história que eu vou contar, eu sei qual é a minha história. Eu sei que eu não estou ali, digamos assim, por desmerecimento ou porque eu caí de paraquedas. E mesmo que eu tenha caído de paraquedas, tem que ficar a minha personalidade. Então, seja quem você é. Se você tem um perfil mais tímido, você pode buscar estratégias, né? Como a Bia está dizendo aí, sou um pouco tímida. Tem estratégias e o teu perfil, né, Ju, tem ajudado muitas pessoas que têm um pouco dessa timidez, né? Então, tem as técnicas, né? Se a gente é mais tímido, tem a escolha certa da história, né? Verdade. Tem tanta gente querer. Aí eu sou mais tímida, aí eu já vou chegar então com a panderola cantando. Vamos lá. Geralmente quem é mais tímido tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né? Então eu acho que a gente tem que buscar mais aquilo que a gente se sente confortável. E a gente só se sente confortável sendo quem a gente é, né? Acho que é por aí. Lindo, Nanda. Nanda, olha só. Cada pessoa que está vindo aqui para o Conversa com Botões traz uma sugestão, né, de conversa de botão. E esse botão vem para mim. Fica aqui registradinho comigo, ó. Vem para esse bastidor aqui. E eu quero que você me passe esse botão que você acabou de me dizer aqui pela tela, que eu vou pegar ele do lado de cá, tá bom? Você passa ele para mim por aqui. Eu Pode, passo. Deixa eu pegar ele aqui. aproxima Deixa eu ele aqui pegar. da tela, que eu vou pegando do lado de cá. Isso. Peraí, segura aí direitinho. Tá escapulindo, Nanda. Peraí, peguei. Solta, Nanda, que eu já peguei. Notei! Esse botão tá difícil de sair hoje. Chegou, Nanda. Eu vou pregar esse botão aqui no bastidor. Eu Lindo. quero que ele fique aqui gravado. E que Ai, a cheio gente de possa, botões aí. Cada a botão gente possa cada, né? relembrar dessa tua fala também. E Nanda, vou só pregar aqui mais um pontinho, ó. Tá Ei. pregadinho aqui. Depois eu arremato ele com calma. Só mais outra passagem aqui de linha. Ai, que Show de bola. linda, Nanda. Depois eu arremato ele, gente. Nanda, obrigada. Obrigada pela conversa com o Botão. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nanda. Tem alguma história, algum livro, algum texto que você queira compartilhar aqui com a gente hoje? Tem. Eu faço mestrado, né, em educação e eu estou no processo de construção, né, da minha dissertação. E eu estou pesquisando justamente sobre o ato de contar histórias, né? Sim, A minha orientadora chegou para mim também como um presente, aceitando esse meu tema, né? E eu estou pesquisando sobre o ato de contar histórias da tradição oral, né? Sobre os contos da tradição oral. Nesse percurso, né, Ju, de contar histórias, eu percebi que as histórias de tradição oral, elas me dão uma liberdade maior para poder contar a história do meu jeito, né? Da minha maneira, da minha forma. Então eu me encontrei nas histórias de tradição oral, nos contos orais, nos contos populares, né? Que são muitos e que começam desde os povos, né, originários lá do nosso país, né? E eu venho pesquisando muito sobre isso. E pesquisando sobre isso, eu venho também descobrindo a minha história. Hoje mesmo, né, eu vim de um almoço com alguns amigos e eu descobri, né, que a pessoa que estava lá era minha prima, que o avô dela é irmão do meu avô. E eu não sabia, incrível, né? Porque o meu avô foi a pessoa que mais me inspirou nessa vida, né? Como contador de histórias, como contadora de histórias, né? O jeitinho dele manso de chegar e de contar. Então, é incrível mesmo como a gente vai trocando esses botões e quando a gente se aproxima das histórias, elas vão se revelando para a gente, né? Mas a gente tem que se aproximar delas, porque a gente só conhece aquilo que não é estranho para a gente, né? Aquilo que é estranho a sim, gente não conhece. E aí a intimidade. gente só consegue fazer isso se aproximando, né? Então, esse dia assim veio incrivelmente para mim, né? Com a Nossa, descoberta dessa prima que eu já conhecia, porque eu já tinha pagado algumas disciplinas com ela no curso de pedagogia, mas ela nossa, eu nunca tive a oportunidade de te dizer, seu avô não é fulano? Eu disse, é.
ele é irmão do meu avô, que ainda está vivo, né? Então, Nossa. assim, já marquei com ela. Ela mora numa cidadezinha aqui do interior chamada Buenos Aires. Já vamos deixar marcado que eu quero ir para Buenos Aires, que não é a Argentina, é aqui, conhecer seu avô, que é meu tio-avô, né? Tio Acho que é. avô, que lindo, Avô, Nanda. Nossa, que e lindo. agora live, né? Para poder coroar ainda mais esse dia. E aí, Ju, eu tô lendo muito esse livro aqui, que é o livro de Ângela Barcelos, Café. Ela tem esse livro que é Os Princípios e Fundamentos para o Contador de Histórias Aprendiz. E eu tenho, assim, eu comecei a fazer a leitura dele. A gente tem todas as outras bíblias, né, dos contadores de histórias, de Slane Matos, né, Cleo Bussato, tem muitos Regina outros. Machado. Eu vou mostrar de livro, né, a Patrine, que fala da renovação do conto. Regina Machado, olha aqui, né, a nossa bíblia, né, o ofício do contador de história. Design. Slime, a Gilca Girardello também. Assim, são muitos nomes, né? Mas a Ana Gibson também, né? Com os contos de tradição oral. Mas tem uma frase aqui nesse livro que ele fala assim, que é bem curtinha, diz assim, ó, ela, né? Gosto de pensar que conta histórias para ampliar o mundo imaginário dos ouvintes, despertar emoções, exercitar a alteridade e me reconhecer de tantas outras formas, né? Então, quando a gente conta histórias, essa última frase me marca muito, né? Me reconhecer de outras formas. Eu sou mãe, eu sou, né, estudante, sou professora, mas eu também posso ser outras coisas a mais, né? E só quem me permite ser a mais, sendo eu mesma, é a contação de histórias, né? E é por isso que eu me enxergo tanto nessa arte, né? E aí a Que dica que eu dou desse lindo. livro não é muito caro, é baratinho. E aí pela internet, quem se interessa mais, né? E é isso, Ju. Eu lembrei também de um conto aqui, não sei se dá tempo de falar rapidamente, eu não sei que hora é. Não sei Você como é que a quem gente vai. diz. Você quem diz. Eu tô aqui pra gente. Então, eu me lembrei de um conto que é um conto da tradição oral que eu li nesse livro de Anna Gibson, né? Que o nome do livro é Uma História, Uma História, Uma História, Ana Gibson né? e Juliana Franklin, né? Isso mesmo. E eu li essa história e eu fiquei completamente apaixonada por ela, porque ela é uma história que retrata muito, Ju, que eu ouvi. Nossa, eu acho que o que eu mais ouvi no meu percurso de Sim. início, né, de contar histórias, principalmente em escola, é quando você conta histórias e os professores na época, né, chegavam para mim e diziam assim: Fernanda, olha, eu tenho um aluno que ele tá mordendo muito. Ou então eu tenho um aluno que ele tá, menino, para quieto, né? Ou então, assim, tem como você contar uma história, né? Que fala sobre essas mordidas, que vai ajudar a criança a tirar a chupeta, né? Que vai ajudar ela a obedecer mais. Então eu ouvi demais isso. E essa frase, né? Esses percursos me marcou demais. Porque a história é como se ela sempre tivesse sendo contada para uma utilidade, né? E aí, pensando nisso, né, eu encontrei essa história, o nome da história é O Mestre, o Aprendiz e o Fruto, né? E conta a história de um mestre contador de histórias que todos os dias reunia os seus discípulos para contar histórias, né? Durante o dia, eles estavam nos seus trabalhos silenciosos, mas ao cair, né, da tarde ao início da noite, ele reunia esses discípulos para poder contar histórias para ele. Mas teve um desses discípulos que questionou esse mestre. Ele sempre contava histórias e ele não falava sobre as histórias depois, né? Ele sempre encerrava as histórias e pedia para que as pessoas voltassem para os seus trabalhos, enfim, para as suas ocupações. E aí esse aprendiz, né, chegou pertinho desse mestre e perguntou para ele por que ele nunca explicava as histórias que ele contava. E aí o mestre olhou para ele e disse assim: Olha, me perdoe se eu não faço isso, né? Para eu poder me redimir com você, eu gostaria de te oferecer um fruto. E ele ofereceu para o discípulo um fruto que era um pêssego. Você aceita? E ele disse que sim. Depois ele disse: Não, eu acho que eu vou partir esse fruto. Você aceita o fruto partido? E ele: Aceito, claro, para mim é uma honra.
E o mestre disse de novo: não, eu não vou partir, não. Que tal se eu mastigar esse fruto e te der já mastigado para você engolir? E o discípulo olhou meio assim para ele e disse: não, na verdade é melhor não, né? E aí, depois desse momento, né, o discípulo realmente olhou para esse mestre e viu realmente que as palavras que ele ouvia, ele tinha que saborear, né, com tranquilidade, cada palavra no seu tempo, né, com o sabor que cada palavra traz, no momento específico da vida da gente, né? E aí, quando eu li essa história, ela me marcou demais, porque me fez retroceder, né, me fez olhar lá para trás e encontrar e falar sobre isso no nosso percurso, né, hoje, de como as histórias, elas chegam para a gente, independente da sua função, né? E a gente quer sempre olhar para uma história para poder aprender sempre algo com ela. E às vezes aquele aprendizado não vem quando a história acaba, né? Às vezes ele vem daqui uma semana, né? Vem depois, né? A história vai ficando aqui dentro, né? Vai encontrando seus caminhos, vai se assentando, né, Nanda? Exatamente, E exatamente. assim, eu não sou pedagoga, então se eu falar alguma besteira, me corrija, assim, mas uma criança, assim, que morde, você trouxer uma história literal sobre mordida, não vai se assentar naquela criança, né? Ela morde porque tem algumas coisas mais profundas ali. E a Exatamente. história, as histórias, qualquer história, na verdade, né? As histórias, principalmente as histórias de tradição oral que fala né, das questões humanas, de todas as questões humanas, né? Elas vão dando colo para esses anseios que desde pequeno a gente já tem, desde criancinha a gente já tem, né? Vai acalentando aquilo e não é de um jeito consciente, né? Não é uma história que trate literalmente sobre a mordida que vai dar colo para essas questões que a gente tem, né, Nanda? Exatamente. E assim, a gente não vai dar conta de tudo, né? Assim, não tem como a gente dar É, conta de todas as inseguranças, né? De todos os desafios que é ser criança, né? Uma criança que está ali na educação infantil, né? A minha turminha é de 3 aninhos, né? Eu tenho 24 alunos, né? Então, são 24 mundos totalmente diferentes, né? E às vezes a sim, gente se cobra muito. Às vezes, como nós, como contadores de história, né? A gente quer agradar o público por completo, né? A gente quer contar histórias para 100 pessoas e quer que as 100 pessoas saiam tocadas pela história. E não é assim, porque a gente não dá conta dessa complexidade que é chegar perto do ser humano, né? E a infância é isso, né? É esse mundo mesmo de descoberta, né? Cada criança ela vai, como você falou, né? As histórias elas vão se assentando, né? E elas é, vão. O que a gente tem que fazer dar oportunidades, oferecer condições para que essas crianças tenham oportunidade de ter contato com esses contos variados, né? Eu falo muito na minha dissertação da gente não se prender apenas aos contos de fadas, né? Não que eles não sejam bons, mas que a gente também possa explorar. Betty Cruz está aí, Betty Cruz é uma mestra, né, da tradição oral, né? Assim, as histórias uma lenda, dos povos sim. originários, né, do nosso país e como nossas crianças precisam estar diante de discussões, né, Ju, que favoreçam a descoberta desses povos, porque eles são a gente também, né? Os nossos ancestrais, eles são a gente e as crianças elas vão entender o que é necessário para elas. Às vezes e eu já escutei muito isso, né? De muita gente me dizendo: "Ah, mas as crianças não vão entender não". Isso daí tá. E eu lembro que você até falou sobre isso, Ju, em algum E momento eu não sei se foi alguma live, alguma coisa que você falou, assim, que o adulto tem esse jeito, né, de querer falar com a criança no diminutivo, né? Ah, eu não vou falar sim, tal palavra, não, porque ela não vai entender, porque ela não vai, né? E ela vai entender aquilo sim. que é necessário. E às vezes o entendimento não é racional, né? É uma coisa que vai se processando lá dentro da gente. Você estava falando dos contos de fadas, e recentemente, assim, num estudo de contos de fadas, eu fui fazer um resgate de qual que é o conto de fada que eu mais gostava. E o que eu mais gostava na infância eram os Três Porquinhos. E hoje, aos 35 anos, eu entendo por que, que eu gostava dos Três Porquinhos. Eu entendo racionalmente por que, que eu gostava.
Mas para Júlia e criança, aquele entendimento não era necessário. Aquele conto trazia, né, mensagens para os anseios da criança que eu era, né, e me ajudava a lidar com os conflitos que eu tinha e que eu não sabia expressar, e que as crianças não sabem expressar mesmo. E a gente adulto também é a mesma coisa, né? A gente tem alguns anseios, algumas dores que às vezes a gente nem tem consciência que tem, e um conto, uma história, conversa, né, com eles, dá colo para eles, dá afago. É verdade. E Então, que a gente, né, aí ao final dessa live, né, realmente possa entender que as respostas, elas não são a parte mais importante, né, das histórias. Tem que pensar isso, né? Às vezes a gente quer sempre arrematar, a gente quer sempre, né, fechar, a gente quer sempre dar uma costura final, mas eu participei de umas oficinas, muitas aí, mas uma das que ficou, né, foi que quando o professor falou assim, as melhores histórias são aquelas que não têm um final, são aquelas que o ouvinte ou o leitor, ele vai para casa e vai construir o seu próprio final para aquela história, né? E aí a nossa função, digamos assim, né, como contador de histórias é isso, né? É despertar outros e outros finais, que né? Ninguém... bonito, que bonito, que bonito. E as histórias também trazem a oportunidade do encontro, né? E só o encontro por si já traz muito colo e traz muito do que a gente precisa também, né, para viver. Isso mesmo, Ju. Olha a Ivete Nanda, falando, minha historinha, não, 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 é não, 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 entendi, musiquinha e historinha, né? é música, é história, né? Ela Exatamente, exatamente. Nanda, quem for assistir essa live depois e não estiver vendo o teu perfil aqui, como é que faz para te encontrar? Fala o nome do seu perfil para as pessoas que quiserem te então, encontrar. o nome do meu perfil tá lá, Nanda, arroba, né, nanda.pedagogiando, né? No Eu tenho Instagram. no Instagram, eu tenho investido bastante, assim, não bastante, né? Que quando a gente está escrevendo uma dissertação, a gente não consegue investir em rede social, coisa nenhuma. E quando a gente tem filho, casa, trabalho para gerir, fica meio difícil. Às vezes dou uma sumida aqui das redes, porque realmente não tem como, né? Mas, assim, eu tenho postado algumas aflições, digamos assim, compartilhado algumas ideias. Das professoras, né? Isso, das coisas Eu que eu tenho ouço. visto. E desse percurso, né? Que é se encontrar verdadeiramente. Todos os dias eu me encontro como contadora de histórias. E eu acho que é isso que mantém a gente firme nesse percurso, né? Enquanto a gente vê que o que a gente está fazendo tem uma função no mundo, né? Tem um sentido no mundo, a gente vai continuar exercendo, né? E as histórias, elas trazem pra gente esse poder, né? Da gente continuar fazendo isso e plantando essa semente a cada dia, né? E se encontrando. Nanda, Dando. eu E quero te encontrando pessoas agradecer. lindas, Encontrando lindas as como pessoas você. bonitas que chegam aqui, né? E trazem uma escuta generosa, né? E eu quero te agradecer, Nanda, demais por ter aceitado esse convite, né? Só uma pequena história. Eu conheci Nanda, acho que foi 2016, que a gente fez um curso de mediação de leitura juntas lá em Recife, né? E Nanda, assim, eu ficava admirada, né? Porque, assim, o meu tom de voz, vocês percebem que é muito diferente do de Nanda. E Nanda com aquele vozeirão, assim, e eu ficava, nossa, mas que voz linda, que voz potente. Deixa eu perguntar para ela como é que faz. Mas, assim, não é como é que faz, né? Isso faz parte do ser Nanda, né? Ela é assim, e eu também sou assim, e nesse percurso, né, o contar histórias também tem me ajudado a rever a minha própria relação com a minha voz, né? E essa né, é a história, né, como Nanda e eu nos conhecemos, e, bem, a partir daí continuamos outras costuras em outros lugares, e é uma alegria muito grande, Nanda, te conhecer, né? Alegria Olha, toda. quem chegou por aqui, quem foi Pontinho. Eu ainda não conheço pessoalmente, Eu mas também já não vi conheço algumas pouquinho. publicações dele. Seja muito bem-vindo por aqui,
tá? Outro grande talentoso, outro grande contador de histórias. Espera aí É, que esse histórias nos una, né? Pra gente se é. conhecer pessoalmente, fazer algum evento, quem sabe, né? Pois Tamo é, junto. gente, olha as ideias, né? Pessoal que estiver por aqui, a gente tá vindo uma ideia aqui da gente se unir para contar histórias, né? Pontinho, Beth, Nanda, quem tiver por aqui também sentiu o chamado, o convite, segue o É convite verdade. aqui. E Show de bola. Nanda, É o que eu tô dizendo. como eu estava te dizendo, eu super me identifico com a calmaria da voz. Sou um poço de calmaria. E vou tomar risada. Ó, pontinho. Às vezes eu tenho. Como a gente. Eu fui da Marinha por um tempo e lá a gente trabalhava muito com eletrônica, eletricidade. Eu tenho um relé de retardo. Eu demoro para entender as piadas. Eu não sei se ele está sendo irônico ou se ele. Me explica, Nanda, essa piada aqui. Se é uma piada ou não é. É, eu acho que sim, né? Pelo que eu vejo nos stories e dos eventos, ele tem um tom de voz mais calmo também, né? São os processos de identificação, né? Eu realmente não, as pessoas realmente falam, né? Eita, parece que tu tem um microfone na garganta e não sei o quê. E isso já me fez passar por muitos constrangimentos, assim, porque eu tenho uma dificuldade de moderar, né? Assim, o meu tom de voz, e eu tenho que estar com pessoas ali perto de mim para estar me dizendo, fala baixo, menina, né? Tem coisas que não precisa falar tão alto. Mas, por outro lado, nos eventos, né? Na escola, em outros, né? Enfim, isso me ajuda, né? Ajuda bastante, mas a gente tem que saber moderar, né? Assim, e trabalhar isso na gente também, né? Mas não para querer ser aquilo que eu não sou, né? Porque o meu tom é assim, eu tento falar baixo, não consigo. Quando eu falo baixo, a minha voz parece que não sai. Então, assim, são percursos, né? A gente vai É, encontrando pessoas aí que vão nos ajudando, vai fazendo exercícios, é, né? Fontes que ajuda, né? faz parte do percurso, né, Nanda? Tanto a gente acolher o que a gente tem, como a gente trabalhar o que a gente pode trabalhar, né? Como a voz que é tão importante para eu contar histórias. Ó, o Pontinho tá falando aqui, sou muito calmo mesmo, tento ser agitado, mas não consigo. Eu também admiro quem consegue ser. Às vezes a gente fala assim, como eu falei aqui, né? A gente tem que ser quem a gente é, mas quem a gente é, às vezes precisa também de umas lapidadazinhas, né? Às vezes quem a gente é pode ter uma versão muito melhor se a gente fizer exercícios fônicos, por exemplo, né? Eu vou contar uma história, eu tenho que estudar aquela história, né? Eu posso dividir em partes, como você já fez lives, né? Falando sobre isso. Então, a gente é quem a gente é, mas existem também caminhos que ajudam a gente a potencializar, né? Esse quem a gente é de verdade, né? E eu acho que essa live serviu para a gente conhecer mais um pouquinho, né? Entrar um pouquinho mais nessa caminhada, né? Verdade. Nanda, então, como eu estava dizendo, muito feliz de ter te conhecido, muito honrada também por você ter aceitado essa live, essa conversa, essa troca aqui. E admirada também de conhecer a tua história, né? A tua história com a contação. Apesar da gente se conhecer, eu não sabia desse teu caminhar. E né, que bonito saber também que muitas pessoas se inspiram em você, né? E se fortalecem também na tua partilha para contarem histórias, porque eu acho que a gente precisa de mais encontros, né? A gente precisa estar atento às narrativas que estão sendo feitas, que estão acontecendo, estar mais ciente das narrativas que a gente está fazendo também e se encontrar nas histórias também. Sejam aquelas que a gente conta conscientemente, agora eu vou parar e vou contar a história, seja aquelas que a gente conta sem saber que está contando. Então, te É verdade. agradeço muito, muito por ter Eu que aceitado esse agradeço. convite. Agradeço a Você, todo mundo. assim, eu me espelho muito em você, né? Na tua serenidade, na tua forma de contar histórias. Porque eu sei que como você conta, alcança as pessoas. E isso é o que mais me encanta, né? No ser Júlia Sol, no ser Júlia Soares, né? No ser você, né? E isso é um grande exemplo de inspiração para mim. Então, eu que agradeço o convite e estou sempre aí, para quando você Ah, precisar.
E a É isso. inspiração é mútua, assim, o seu jeito menina, né, de contar, brincante, também me invade, assim, me toca, me preenche. A inspiração é mútua. Te agradeço, Nanda, agradeço a todo mundo que se aproximou por aqui, que dedicou esse tempo de escuta, que dedicou também esses comentários aqui tão generosos, né? Quero convidar vocês para a semana que vem, que vai ter um outro Conversa com Botões, mas eu vou, segredo, só vou revelar na semana que vem quem vai vir, tá bom? E, gente, um bom sábado, um bom final de semana e que as Vamos fazer histórias. um print, Ju, Fazer um pra print, gente né? Que as guiar. histórias entrelacem nossos caminhos. É. Oi, tanto. Cheiro, Ju, cheiro, gente. Beijo, Nanda. Beijo, gente. Bom sábado.